say again, please. And after 5 minutes, fly heading the taxi. Yes, Bravo India Tango. Buenas, gurizada, mais uma vez então, professor Pacheco, mais uma aula de regulamento de tráfego aéreo, né? Aquela aula que ela é... Tento fazer ela didática, né, gurizada? Não sabe que é meio difícil, né? Tem que ler bastante, vocês vão ter muito mais coisa para ler, né? Tava falando com a nossa coordenação hoje, tem um tal de um CBA aí, que vocês vão ter que ler, mais adiante vocês vão ter que ler, que vão ter que ler mesmo, não adianta. Em média 170 páginas aí que vocês vão ter que dar uma leitura, mas não se assustem, eu vou pegar alguns itens só para vocês, tá? A partir de hoje, gurizada, eu queria que vocês focassem um pouco mais, tá? Prestassem mais atenção, porque a partir de hoje o bicho vai pegar, né? Lembra que a gente falou um pouquinho de regras do ar, tá? Eu vou dar uma continuidade nessas regras do ar, mas eu vou falar em divisão do espaço aéreo, né? E essa divisão do espaço aéreo, gurizada, tem que saber. Isso aí é pergunta de praxe, é pergunta de prova, vai cair em prova, não tem como fugir disso aí. É interessante que vocês estudem um pouco mais. Então assim, ó, se dediquem um pouco mais. Tô com sono, vai tomar um café, não sei, vai fazer alguma coisa, tá? Mas tu vai ter que te virar. Tranquilo? Tá? Então, para nós dar só uma recordada naquilo que a gente já deu de regras do ar, tá? Só para relembrar vocês, então, tá? Os nossos órgãos, né, que nos dão autoridade para que o piloto tenha autonomia, né, em cima do voo que ele está realizando, tá? Alguns órgãos dão algumas liberações. Esses órgãos são SRPVs e os SINDACTAs, lembram dele? Tá? Então, esses dois órgãos, eles dão total autonomia para que o piloto, né, venha estar voando e tendo total autoridade no voo que ele vai fazer, dentro do espaço aéreo brasileiro. Tá? Dentro desse espaço aéreo, então, quem cuida de toda essa coordenação, tá, é um órgão de controle e o piloto em comando. Eles têm que trabalhar em conjunto. Lembram disso? Eles têm que trabalhar em conjunto. Tá? Lembra quando eu falei para vocês que vocês vão pegar mais, né, essa rotina diária, né, de voo e a partir daí, falando com o órgão de controle, se comunicando, a fraseologia de vocês melhora bastante e aí vocês vão compreender tudo que a gente está dando na aula de hoje, tá? Vamos prestar bastante atenção nisso, gurizada, tá? Vale a pena a gente prestar atenção. Não deixem, né, de estudarem bastante sobre isso aí, tá? Responsabilidades que tem, tá, o órgão de controle. Informar qualquer modificação que há na rota em que aquele piloto que está sendo controlado está voando. Tá? Informar qualquer alteração, alguma aeronave perto, desde que tu esteja controlado. Lembra disso? No voo de vocês, que é o voo do PP, existem voos controlados e existem voos não controlados, dependendo do espaço aéreo que vocês estiverem voando. Tá? Então assim, ó, desses dois que controlam, o órgão de controle faz isso e o piloto em comando, que eu falei para vocês agora há pouco, tem total autoridade sobre o voo dele, né? Ele tem a responsabilidade de ter o conhecimento geral do aeródromo que ele está partindo, do aeródromo de destino, das condições meteorológicas, né, que estão ocorrendo nesses lugares e no aeródromo de alternativa, tá? O piloto em comando tem que ter autonomia e responsabilidade sobre a sequência dos atos que ele pode ocorrer em voo, né, no voo dele de navegação. Tá? Lembrando, vocês vão aprender mais isso na prática. Tá? Se perguntarem na prova, existe, ó, questão de prova agora, tá? Existe, vamos dizer assim, ó, quais a responsabilidade do órgão de controle ou do piloto em comando da aeronave, ou quem tem responsabilidade pelo voo ou pelas atitudes tomadas em voo. É o órgão de controle? É o piloto em comando? É o copila? É a torre? Não sei, os caras vão querer confundir vocês. É o piloto em comando, né? Tu que vai estar lá de piloto em comando, vai estar no comando da tua aeronave, tu tem total autonomia sobre aquele voo. Então a resposta certa é essa. Tá? Outra pergunta que pode cair, quem tem responsabilidade, né, sobre uma área pré-determinada em volta de um aeródromo? Né? Quem tem essa responsabilidade? É o piloto em comando?
É um órgão de controle? É a rádio? É um órgão de controle, tá? Ali vai estar específico, já não é o piloto, porque existe uma área restrita onde um órgão de controle toma conta. E aí, a partir daí, quem tem a responsabilidade sobre essa área é o órgão de controle. Tranquilo? Não vão esquecer disso? Não esqueçam, tá? Para nós darmos, então, continuidade à nossa aula, agora sim, vou pedir para vocês novamente, preste atenção, porque a partir de agora o bicho vai pegar. E vocês precisam saber. Nós vamos falar, na aula passada eu falei a vocês, nós vamos falar em espaço aéreo, tá? Esses espaços aéreos vocês precisam saber, né, quais as atitudes que tem que tomar em cada espaço aéreo. E o que é espaço aéreo que vocês vão voar, o que não é, que espaço aéreo estão voando, né? Que regras vocês vão incluir no espaço aéreo que vocês estão voando. Isso é de extrema importância, gurizada, tá? Tanto para a prova como para o voo real, tá? É necessário que vocês conheçam e saibam isso. Tranquilo? Vamos lá então para o nosso espaço aéreo, divisão do espaço aéreo, tá? Dá uma olhada nesse quadro comigo aqui, gurizada, ó. Esse quadro então, ele é dividido só para voo visual, tá? Só para vocês, ó. Pode ver que eu só coloquei o voo visual, que é o voo que vocês vão fazer do piloto privado, tá? Os espaços aéreos, tá? De acordo com os órgãos OTS, ele tem algumas dimensões bem definidas, tá? Essas dimensões são classificadas de A a G, de alfa a golf, tá? Sendo que para cada tipo, né, para cada tipo de espaço aéreo é estabelecido regras, né, para a operação em cada espaço aéreo, tá? Então, vou dar exemplos ali, vamos dar alguns exemplos, tá? Para o voo visual, então, uma coisa que eu quero que vocês foquem comigo aqui agora. Lembra disso. Isso pode cair em prova, provavelmente vai cair. Lembra disso, tá? Espaço aéreo classe Bravo e espaço aéreo classe Foxtrot não existe no Brasil. Jamais existiu. E até então não vai existir. Então, espaço aéreo classe Bravo e Foxtrot não existe no Brasil. Lembra disso, tá? Isso é questão de prova, tá? Vamos lá então, sendo que o espaço aéreo classe Bravo não existe no Brasil, mas a partir daí o Charlie, o Delta e o Echo e o Golf existem no Brasil, tá? Então existem algumas, para vocês entenderem, tá? Vocês viram ali que tem uma divisão nesse quadro que abaixo do nível 100 e acima do nível 100, tá? Para começar, em todos, fora o espaço aéreo classe Bravo, abaixo do nível 100, em todos os outros espaços aéreos, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, que não existe no Brasil, e o Golf, abaixo dele, a velocidade máxima para te andar é 250 nós. Acima do FL100 até o 150, tá? A velocidade máxima é de 380 nós, dentro desses espaços aéreos que eu estou falando para vocês, tá? A restrição que há no espaço aéreo classe Charlie, Delta e Echo, tá? A restrição que há nesses espaços aéreos em termos de visibilidade, eu tenho que estar com no mínimo 5 km abaixo do FL 150, tá? No mínimo 5 km de visibilidade, tá? Livre de nuvens na horizontal a 1.500 metros e na vertical 1.000 pés livre de nuvens. Não vão esquecer disso. Não podem, não devem esquecer disso, tá? Até o nível 150. Por que eu falo nível 150? Tá? Vocês lembram quando eu falei na aula a divisão que níveis vocês podem voar par e ímpar? Tá? Lembra que o nível para voo visual ele é sempre quebrado. O que é o nível quebrado? Tá? 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5. Isso são níveis de voo para o voo visual. Tá? Para o voo IFR, que vocês vão fazer daqui a um tempo,
né? Aí é um número cheio. Ah, é o 50, 60, 70, 80. Mas para nós que ainda estamos voando, né, voo visual, que é um curso de piloto privado, vocês vão voar só nesses níveis com o final 5, par e ímpar. Então, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, por aí vai, tá? Até o nível 145, né? Por que até o nível 145? Porque até o nível 145, inclusive, lembra essas palavras aí, gurizada? Inclusive, tá? Vai aparecer aqui para vocês, ó. Inclusive, tá? Essa palavra, inclusive, é que o nível 145, inclusive, vocês podem voar visual. A partir do nível 145, 150, o nível 160, 170, 180, somente instrumentos. Somente instrumentos, tá? Então, de repente, o avião que vocês estão voando hoje, vocês vão começar a voar, né? O teto, o limite para ele voar é 12.500 pés, 13.500 pés, 14.500 pés. Então, 145 é 14.500 pés, tá? Esse é o máximo que tu pode voar visual, altitude máxima, né, visual que tu pode voar. É difícil, hein? É difícil. Vocês podem me cobrar depois aí, pode me mandar mensagem assim, realmente, professor, não consegui chegar a 145 no voo visual. É óbvio que tu não vai chegar, mas não vai mesmo, a não ser que depende do avião que tu está operando. Mas os aviões que hoje é usado para instrução do piloto privado, tu não consegue chegar, tá? No manual da aeronave até tu chega, mas fora do manual, na real, no voo real ali, tu não vai conseguir chegar. Então, foca nisso. Até 145 o teu voo visual, tá? Acima de 145, do 150 ali, só IFR. Não esqueçam disso. Isso é de extrema importância para vocês. Entendam isso, tá? Vamos seguir nosso quadro ali então, tá? A partir do nível 150, muda algumas limitações, tanto para o Charlie, para o Delta, para o Echo e para o Golf. O Foxtrot não existe no Brasil, tá? Mas existem algumas limitações, tá? Então assim, se era abaixo do nível 100 era 5.000 metros, acima do nível 100 já é 8.000 metros. Então a visibilidade tem que ser muito maior, né? Então algumas restrições acima do nível 100, tá? Algumas restrições nisso para que vocês venham estar voando acima do nível 100, tá? Vai ter que aumenta a visibilidade de vocês, né, voando num nível acima do nível 100. Não esqueçam disto. Isso é de extrema importância. Professor, o que é o VMC que aparece no quadro ali? Né? O que é o VMC? Condições meteorológicas visuais. É os mínimos, tá? Condições meteorológicas visuais. Esse é o VMC que aparece ali, tá? Aí eu falei dos limites ali de velocidade, tá? E para nós separar bem isso agora, eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Vou falar espaço por espaço, tá? No espaço, vocês viram que naquele quadro que eu mostrei para vocês, não aparece o espaço aéreo classe alfa, tá? Porque ele não serve para nós, ele é só voo por instrumento, por isso que ele não aparece ali. O Bravo não existe no Brasil, então nós vamos começar a falar a partir do Charlie. O espaço aéreo classe Charlie, tá? Só para vocês entenderem a divisão, né? O espaço aéreo classe Charlie, ele é um espaço aéreo que é coordenado IFR de IFR e visual DFR, tá? Lembre disso, então o visual entra no espaço aéreo classe Charlie. O espaço aéreo classe Delta e o classe Echo, tá? Vocês vão voar somente IFR de IFR. Por que, professor? O que aconteceu aí? O que aconteceu nesse meio tempo aí? Não, é que nesse meio tempo é o seguinte, para ter uma boa coordenação e o próprio órgão, né, de controle ter uma boa coordenação, ele divide esses espaços aéreos e diz assim, a partir desse espaço aéreo eu só vou cuidar do IFR. Lembra que eu falei para vocês numa das aulas que eu passei lá atrás, que eu não estou me lembrando qual tá? Mas vocês lembram que dentro de uma terminal existe um órgão de controle que cuida dentro da terminal. Eu vou dar o exemplo para vocês entenderem essa parte aqui.
Então assim, ó, dentro da terminal, tá, existe um órgão de controle que cuida dentro da terminal, que é aquela região de 40 milhas de raio, lembra? Né? Até 145, né? Aí esse é a terminal, tá? O que vai acontecer aí? Dentro dessa terminal, existe um órgão de controle que é o órgão de aproximação, que é o APP, tá? A partir, aí é o seguinte, tendo dentro da terminal, o órgão de controle, o APP, ele cuida tanto do visual como do IFR, tá? Fora da terminal, que aí tu passou as 40 milhas, aí existe outro órgão de controle, que é o Centro Curitiba, tá? É o centro, é o ACC, é um centro de controle, tá? A partir daí, o Centro Curitiba, o órgão, o APP, só te passa para o centro, para o ACC, se tu for IFR. Se você não estiver voando IFR, que é o caso nosso, o seu caso aí, tá? Quando tu vencer essas 40 milhas náuticas ali da terminal, a partir dali tu tá livre para coordenação. Lembra que eu falei vocês? Livre para coordenação, em caso de emergência, chama o Centro Curitiba. Em caso de emergência, o voo visual chama o Centro Curitiba em 12745, tá? Então, assim, em caso de emergência, tu que está voando visual, tu só chamará o Centro Curitiba em caso de emergência. Fora isso, tu não pode chamar. Aí tem sempre um cabecinha que vai me perguntar assim, tá, mas e se eu chamar? Se eu chamar, tu toma uma multa e a tua instituição de ensino, né, e o teu avião vai tomar outra multa. Então são duas multas e elas não são baratas, tá? Então, em caso de emergência, ó, deu problema, tô com pane, tô caindo, vou morrer. Aí eu preciso chamar. Aí tu chama o Centro Curitiba. Porque aí o Centro Curitiba tem como acionar, né, quem está na tua volta mais perto de ti para que possa te socorrer. Entenderam? Não pode chamar, além das 40 milhas, se tu estiver voando visual, o Centro Curitiba, só em caso de emergência, tá? E a partir das 40 milhas, a gente entra para outra classe do espaço aéreo, tá? Que é para quem voa visual, tá? Então, o espaço aéreo classe Delta, e o classe Eco é somente FR para FR. O Centro Curitiba não quer saber de ti. Ele não separa voo visual, ele não quer nem saber quem está voando visual. Vou pegar o avião aqui para demonstrar para vocês, né, a diferença e o que o controle, né, o Centro Curitiba, em relação aos aviões que não estão sendo controlados por ele, pelo centro. Porque o Centro Curitiba só controla voos IFR, que não é o nosso caso. Nós estamos voando visual. Aí está lá o Joãozinho, o Pedrinho voando, né, o seu avião visual no nível 075, tá? 075. Mas existe uma aeronave IFR voando no 80. Então vocês, né, por lógica, vocês entendem que a separação vertical é de 500 pés, é muito pouca, né? O que faz nessa hora? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Vocês não têm que tomar nenhuma, porque vocês nem sabem que aquele avião está ali em cima. Vocês não estão no controle Curitiba, né? Vocês vão voar normal. Quem vai se preocupar com alguma coisa, tá, é o avião que estiver voando IFR e o próprio Centro Curitiba que vai informar, né, a este avião, dizer assim, ó, na tela do radar aqui existe uma aeronave voando a 500 pés abaixo e está às suas 12 horas com velocidade de tanto, né? Sugiro que efetue uma curva à direita ou à esquerda, com proa tal, né, para desvio de tráfego. Só isso, né? Vá aqui, né, para ter mais segurança. Mas a gente está a 500 pés de diferença. Mas 500 pés é pouco, tá? Então esses 500 pés, a aeronave tá voando aqui, ela efetua uma curva à direita ou à esquerda, né, só para desviar. Vocês que estão voando visual, estão nem aí para a vida. O negócio é voar, entendeu? Nem sabe o que aconteceu, não sabe que o controle falou com uma aeronave por causa de vocês, não sabe que houve um desvio de uma aeronave de grande porte por causa de vocês, não sabe de nada, entendeu? Vocês só estão voando ali. Mas essa é a função do órgão de controle. Vocês entenderam isso? Tá? A partir daí, gurizada, tá? Fora da terminal, quem cuida é o centro, como eu falei para vocês, tá? Então, para quem voa visual, fora da terminal, vai, né, modular
pela 145, frequência livre, né? Quando eu falei para vocês lá nas aulas passadas, algumas aulas passadas, que dizia assim, ó, quando tu estiver no limite da terminal, o controle vai dizer para ti assim, ó, Alfa Bravo Charlie, né, no limite da terminal, né, serviço radar encerrado, frequência livre para coordenação, chame no regresso. Ficou bonito essa fraseologia. É assim que eles fazem para vocês. Aí vocês vão deixar ciente, frequência livre para coordenação até a volta, né? Frequência livre para coordenação é aquilo que eu vou fazer para vocês. É a frequência 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão botar no rádio de vocês ali e a partir dali vocês vão coordenar com as aeronaves que estiverem à volta de vocês, tá? Essa é a coordenação que faz o voo visual. Então, ó, classe Delta e classe Eco, somente IFR para IFR, tá? Entendam isso, não vão esquecer. Não esqueça, pelo amor de Deus. Foxtrot não existe no Brasil, tá? E assim mesmo, se existisse, seria só assessoramento, tá? É só para vocês pedem alguma informação, tá? E o classe Golf, né, é o espaço aéreo que vocês mais vão voar. Vocês saíram da terminal, estão voando visual, espaço aéreo classe Golf. Estão voando baixo ali fora da terminal, espaço aéreo classe Golf, né? Qual o significado? Tá, mas e o que eu monitoro isso aí, professor? Qual é a minha segurança que eu tenho em relação a isso aí? Tu vai estar voando na frequência livre, tu vai estar coordenando a tua posição de tempos em tempos, né, para dizer onde é que tu tá, que nível tu tá, que pro tá seguindo, que velocidade tá mantendo, tá estimando tanto tempo para tal lugar, entendeu? Então, só para vocês se situarem e as aeronaves que estiverem voando ali na volta de vocês, para elas terem ideia de onde vocês estão, tá? Não vão esquecer disso. Esse é o espaço aéreo classe Golf. Seguinte, a gente está falando em espaço aéreo somente do voo visual, tá? No espaço aéreo ali, Golf, tá? Além disso, existe um serviço, esse é o serviço de informação de voo, tá? Que é a mesma coisa que as rotas de assessoramento, tá? Existem algumas localidades, lembre que quando eu falei que não existindo um órgão de controle, uma torre, uma PP, pode existir uma rádio. E isso também, né, é dado como um órgão de controle, tá? Então, dentro do espaço aéreo classe Golf, que é o que mais vocês irão voar, vocês têm vocês podem ter essas opções, né, de coordenação, tá? E fora disso, abaixo, né, de nível, vamos dizer, vocês lembram dos níveis que eu falei para vocês, abaixo de 3.500 pés, 3.000 pés, 2.000 pés, 1.000 pés, pode existir uma coordenação bilateral. Ninguém diz que não pode, tá? Pode existir uma coordenação bilateral. Essa coordenação bilateral com as aeronaves que estão voando ali perto de vocês, tá? Porque para vocês voarem abaixo de 3.000, de 2.000, de 1.000 pés ali, vocês provavelmente estão perto, né, da entidade de ensino que vocês estão voando. Então vocês vão estar coordenação direto com a coordenação local de vocês. Saindo da área da coordenação local, aí sim vocês já estão voando no espaço aéreo classe Golf. Mas você saindo da área, aí vocês podem chamar a frequência livre para coordenar com as outras aeronaves que estiverem chegando ou estiverem voando, né, praticamente junto com vocês nesse mesmo espaço aéreo, tá? Complicado isso? É complicado. Não vou mentir para vocês, é complicado, né? Essas divisões de espaço aéreo aí não é fácil, né? Tem que ler mais um pouco, tem alguns livros que podem ajudar vocês também para vocês recordarem, tá? Essa foto que eu coloquei do espaço aéreo aqui, vocês podem pegar, né, pode ampliar ela até e colocar aí no quarto de vocês para vocês lembrarem dessas divisões do espaço aéreo. Não esqueçam disso. É interessante que vocês venham estar estudando isso aí, tá? Para que as coisas venham estar fluindo de uma maneira bem bacana no estudo de vocês. Tá ok? Gurizada, por hoje, né, para essa aula que a gente deu hoje, acredito que foi bastante proveitoso. É uma carga bem grande, né, essa aula. Por isso que eu falei para vocês que a partir de hoje o bicho vai pegar e realmente, né, a intensidade é bem maior. Tem que fazer uma leitura bem maior em cima desse material de hoje, porque provavelmente isso é matéria de prova e é importante que vocês conheçam isso, tá?
Para a próxima aula já, tá? A gente vai falar em altimetria. Então, né, a gente vai falar em nível de voo, o que é altura, o que é nível de voo, para que serve, como é que a gente faz, quando é a troca disso um para o outro, tá? Qual é a referência que a gente tem de onde a gente está voando, por que a gente usa isso, por que a gente usa essa diferença altimétrica. Então, essa próxima aula a gente vai falar bastante sobre isso, para vocês entenderem. Tranquilo? Um abraço, até a próxima. Say again, please. And after 5 minutes, fly heading the taxi. I guess, Bravo